Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria estarmos juntos em nosso canal para compartilharmos o estudo da lição da Escola Sabatina, levar para você a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje nós temos o grande prazer, a grande satisfação de termos uma profunda estudiosa, uma grande pregadora, mensageira da palavra de Deus, nossa irmã Vanédia Cândido Barbosa. Né? Ela vai hoje estar conosco aqui no nosso canal, apresentando esse tema maravilhoso, Esperando no Crisol, mais um tema da lição de número 11. Estamos chegando à reta final aí da nossa lição. E, Vanédia, seja bem-vinda, prezada. Gostaria que você fizesse uma rápida autoapresentação aí ao público, dizer da satisfação. Aqui nós temos um público muito bom de homens e mulheres, né, que gostam de estudar, que gostam de ouvir a palavra de Deus, que gostam de compartilhar. Seja bem-vindo, Vanédia, minha querida irmã. Opa, Matusa, muito obrigada aí pelo convite. Prazer muito grande aqui com você, com o pessoal aí que vai nos ouvir também nesses dias, né? Porque fica aí no YouTube, fica para sempre, né? Exatamente. Qualquer besteira que a gente falar aqui vai ficar para sempre. Então, exatamente, é um prazer estar aqui com vocês. E, assim, né? Eu sou esposa de Giovanni, que já esteve por aqui também há algumas semanas. Isso. Moro aqui em João Pessoa, Paraíba. Sou funcionária da Secretaria de Educação aqui do Estado. E, assim, a gente frequenta o Espaço Novo Tempo, né? Aqui em João Pessoa, no Cabo Branco. Qualquer coisa que quiserem nos visitar, fica à beira-mar aqui da Orla do Cabo Branco. Um local muito bonito, muito aconchegante ali na beira da praia. Quiserem fazer uma visita, fiquem à vontade, tá? Pessoal aí de Campinas, quem estiver nos assistindo aí. Muito bem, muito obrigado, Vanédia. E vamos começar, não é? Vanédia, o título da lição é Esperando no Crisol, né? E ela nos traz, logo no início, um texto excelente, um texto áureo, que se encontra em Gálatas 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é longanimidade. Considerando o título e considerando esse versículo e considerando aquilo que será abordado na lição, quais os pontos que você destacaria, Vanédia, que fazem parte, né, da lição da Escola Sabatina e a importância deles para a aplicação na nossa vida prática? Pois é, Matusalém, isso aqui é um tema importantíssimo, principalmente nos dias de hoje. Porque hoje, mais do que em outros tempos, talvez, a gente vive numa sociedade que não aguenta esperar por nada. A dificuldade de esperar já é uma coisa muito grande, muito forte no ser humano. O ser humano já tem essa dificuldade de espera, tanto é que a Bíblia fala várias vezes que a gente tem que ter paciência, esperar com paciência, ter perseverança. Isso não é à toa. Mas hoje em dia, especialmente com a tecnologia e tudo que faz com que a gente tenha uma vida mais facilitada, né, no sentido de que tudo é mais rápido. Então a gente está na internet, se alguém não responde rápido o WhatsApp da gente, a gente já fica com raiva, já fica nervoso, ou não sei, né? A gente não aguenta mais ter uma dor, né? Que a gente já imediatamente vai e se automedica, porque antigamente a gente tinha muito mais sofrimento na humanidade, né? Porque as pessoas morriam muito mais facilmente de fome, morriam de uma série de coisas que hoje em dia você não vê. Não é que ninguém passe fome hoje, por exemplo, mas as pessoas, eu mesmo não conheço pessoalmente alguém que morreu de fome. Isso era comum na antiguidade e hoje em dia não é mais tanto. Então, a gente se acostumou com várias benesses que a tecnologia, os avanços na medicina nos trazem, e que isso é muito bom, né? Deus utiliza os seres humanos para fazer com que essas coisas aconteçam, a gente tenha uma vida melhor também, mas isso também tem seus efeitos colaterais, porque o coração humano pecaminoso tem dificuldade de lidar com as bênçãos, a gente se acostuma com as bênçãos, né? Então, quanto mais a gente tem a vida facilitada, mais a gente tem dificuldades, porque essa facilidade também traz a dificuldade de esperar. A gente está na internet o tempo todo conectado, né? Antigamente você tinha que ir para o computador,
ligar ali, tirar a capinha de cima do computador, a capinha do teclado, tudo isso. Agora não, você está o tempo todo com o celular na mão e tudo muito rápido ao alcance de um clique. Então, isso vai, aos poucos, desacostumando nossa paciência. A gente tem, a tecnologia, de um modo geral, faz isso, né? A gente, desde a época da... Eu tenho aqui um livrozinho muito interessante, que é O que a internet está fazendo com nossos cérebros. A geração superficial, né? É o título do livro e o subtítulo é O que a internet está fazendo com nossos cérebros. E ele fala que desde a antiguidade, né, quando as pessoas tinham o tempo era formado, né, o tempo era ditado pelas estações, que são períodos bem mais longos. Então era o tempo das colheitas, né? Então a vida era ditada por isso. Mas aí quando os seres humanos passaram a viver em cidades na Idade Média, que os monges tinham seus horários para oração, e que não era mais o tempo das estações, mas as horas de oração dos monges, que passou-se a ter os relógios nas cidades, as catedrais lá com os sinos marcando o tempo. Veja, isso séculos atrás. Mas já isso já mudou a humanidade, a forma como a gente espera as coisas. E aí a gente vem, né? Internet, vem tudo isso que vai dificultando a gente ter paciência. Então, uma lição como essa é uma lição que é imprescindível para os dias de hoje, para a gente ter mais longanimidade, assim como Deus tem longanimidade com a gente. O fruto do Espírito, que é a paciência, né, uma das coisas que o Espírito nos traz é porque o próprio Deus é assim. Aquilo que Deus pede que nós sejamos, Ele mesmo é. Então, Ele pede que nós sejamos humildes, que nós sejamos pacientes, porque Ele é tudo isso. Então, a nossa paciência está ancorada na paciência que Deus tem com a gente, né? A gente vai ver isso ao longo da exposição aqui. Exato. E no primeiro tópico da lição, né, foi muito bem colocado, que você colocou, porque nós vivemos numa geração acelerada, né, e diz alguns estudiosos da mente humana, diz que 80% da população brasileira vive a síndrome do pensamento acelerado. Nós sofremos muito por aquilo que não aconteceu, de querer o imediatismo das coisas e não percebendo que as coisas têm o seu tempo e o seu momento certo, né? E o primeiro tópico da lição traz aqui o Deus da paciência, né? Lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4 e 5, diz: Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Nesses versos, minha prezada, o que há nesses versos da carta aos Romanos que é significativo e relevante para todos nós? O que é que você teria a dizer? Pois é, isso aqui vem casar com o que eu estava falando agora, né? Que a Exato. nossa paciência está relacionada, é fruto da paciência de Deus. Porque veja como é que ele fala aqui, ó. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, é por causa dele, da paciência dele, que ele é o Deus da paciência, da consolação, e ele vai nos conceder termos essa paciência uns com os outros. Então, a gente vai, como fala aqui o verso 7, portanto, né? Portanto, é uma conjunção conclusiva, né? Ou seja, ele vai concluir aquilo que ele estava falando, né? Isso que vem depois de portanto, é falado com base no que ele disse antes. E o que foi que ele disse antes? Ele falou da paciência de Deus. E aí ele fala: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, a gente muitas vezes fica angustiado, eu mesmo fico angustiada porque eu sou uma pessoa impaciente. Então, a gente fica até assim, como é que eu vou falar de paciência se eu sou uma pessoa impaciente? Mas é justamente por isso que a gente deve falar. Né? A gente não deve esperar ser perfeito naquele ponto para a gente falar sobre aquele ponto. Né? Tem até ideias assim sobre isso, né? Que o pessoal tem uma história que fala que Gandhi foi chamado por uma mãe para falar com o filho dela porque o menino comia muito açúcar. E Gandhi não falou com o menino. Passou um tempo,
E depois Gandhi falou, olha, comer açúcar não é bom, tal. Aí a mãe falou, mas Gandhi, por que naquele tempo eu falei para você falar com meu filho, você não falou? E agora você fala para ele parar de comer açúcar. Aí Gandhi responde, porque naquela época eu também comia açúcar. Isso é uma Exato. história assim, que eu já ouvi muitas vezes no púlpito e tal. E eu ficava me perguntando, pera, mas a gente só pode falar algo com alguém quando a gente for perfeito naquilo? Isso aí pode fazer sentido na cosmovisão de Gandhi, que era hindu, né, não era cristão, e todas as religiões, exceto a cristã, são baseadas no sistema de mérito. Então, eu só posso falar quando eu venci algo. Claro que a gente não pode ser hipócrita também, ficar apontando dedo na cara dos outros, mandando os outros ser pacientes, e quando a gente não é. Mas a fé cristã é uma fé que nos mostra, olha, você é imperfeito, você não consegue. Mas houve um que conseguiu, que foi Cristo. E por causa dele, por causa não só da força que ele lhe dá para ser igual a ele, na sua esfera, né? Claro que a gente não tem como ser plenamente igual a Cristo nessa terra, mas com a força que ele lhe dá, você vai conseguir exercer paciência também, e por causa da paciência que ele teve com você. Então, é assim que a gente vai ser paciente também. Então, esse texto aqui de Romanos, ele está nos dizendo, olha, você pode ser paciente não por causa da sua força, mas porque você tem um Deus que é paciente com você. E à medida que você for refletindo acerca de quem esse Deus é, que você for conhecendo mais esse Deus, você vai sendo transformado à imagem e semelhança desse Deus. Tem um verso muito famoso aqui em Romanos capítulo 8, nessa mesma carta, que é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente fica achando, não, então, se eu tiver paciência e esperar um emprego melhor, então Deus vai me dar um emprego melhor. Se eu tiver paciência na hora de comprar um carro que eu quero, aí Deus tem um carro melhor reservado para mim. Mas não é disso que esse texto está falando. Esse texto está falando sobre nós sermos transformados à imagem do seu filho. Quando você olha o contexto, é disso que o texto está falando. Então, a gente esperar, né? O texto fala que a natureza aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tá? Então, a natureza aguarda, tudo tem o tempo de Deus. Né? E todas as coisas cooperam para que a gente seja mais semelhante a Jesus, que é paciente Exato. com a gente. Exato. E isso, né, traz em essência uma coisa que é importante, a esperança. Nós não podemos perder a esperança de que isso que nós estamos esperando, nós vamos alcançar. Agora, não adianta a gente querer, como diz o ditado, colocar o carro na frente dos bois, né? Ou mesmo a gente querer chupar a fruta antes dela amadurecer. Tudo tem também o seu tempo certo, o seu tempo determinado, né? Sim. Outra coisa importante também o segundo tópico da lição, que traz a questão no tempo de Deus, continuando, né? E até na reflexão de Romanos, e agora traz um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Que coisa interessante. E lá em Gálatas, né, capítulo 4, versículo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Considerando esses dois textos, né, de Romanos e Gálatas, o que eles nos dizem sobre o tempo de Deus, Vanete? O que é que a gente pode entender, encaixar sobre a questão do tempo de Deus? Pois é, Matusalém. O tempo de Deus, como é diferente do nosso, né, que Deus ele tem a virtude da paciência. Então, veja, Deus poderia ter enviado seu filho logo em seguida ao pecado de Adão. Mas não. Passou milênios até que viesse, né, na plenitude do tempo. Então, aqui, Isso. Gálatas 4:4 vai falar o seguinte, olha, quando foi no tempo certo, isso, o tempo certo, né, foi assim, várias coisas foram amadurecendo na humanidade. Então, Cristo veio quando existia uma língua, digamos assim, universal, né, que era o grego, que era falado em todos os locais. Então, foi um facilitador para o espalhamento da mensagem, para a propagação Exato. do evangelho. As estradas romanas, que a gente, né, tem aquele ditado, né, todo caminho leva a Roma, né?
Então, porque Roma foi quem inovou nessa questão de ter estradas ligando, né? Estradas muito retas, muito boas para aquele tempo ali, para se locomover. Então, o sistema de transporte, o sistema linguístico, tudo isso facilitou para que a mensagem do evangelho fosse propagada com mais rapidez. Então, E Deus no foi tempo preparando, certo. E exatamente, no Deus foi tempo preparando certo. caminhos, e esse tempo certo se dá exatamente por isso, porque foi Deus preparando caminhos ao redor dessa história, né, da redenção, coisas humanas mesmo, vejam, um sistema de estradas, né? Então, Deus foi preparando coisas para que o evangelho tivesse um ambiente propício para se desenvolver e para se espalhar. Então, Deus teve paciência com isso, Deus foi no tempo certo, quando estava tudo maduro para acontecer, Deus envia seu filho. Então, é assim também, né, com a gente, né? Deus sabe o tempo de cada coisa. Às vezes ele sabe que a gente não está preparado para receber determinada bênção, porque a gente recebendo aquela bênção, a gente poderia se afastar dele. Então, ele sabe quando enviar alguma coisa. Então, a gente precisa esperar sabendo que Deus sabe mais do que nós. Ele vê o fim Exato. desde o começo. Exato. Aí aqui traz, no terceiro tópico, né, Davi, um exemplo prático de espera, né? Como a história de Davi, né? Deus, ele mandou o profeta Samuel ali na casa de Jessé, né? Para escolher um rei. Aí vamos refletir aqui, né? Nesse momento, Davi já se tornou rei, ou foi necessário ele esperar um tempo certo para que ele chegasse até o rei, mesmo sabendo que Deus prometeu para ele: você é rei, mas ele vai ser rei ali naquele momento, ou foi necessário um tempo para que Davi assumisse definitivamente o rei como rei de Israel? Ele tinha a promessa de que seria rei, né? Mas a consumação da promessa veio bem depois. Então, assim, Davi, naquele momento, né, quando ninguém achava que ele seria rei, que ele tinha capacidade para ser rei, Deus já havia dito isso para ele, e mesmo assim ele esperou, e com muita paciência, de modo que ele teve várias oportunidades de matar Saul, e queria matá-lo. Saul ficou com inveja de Davi, de uma forma que ele perseguiu muito Davi. Davi teve várias oportunidades de encontrá-lo dormindo, podendo matá-lo, e não o fez. Porque ele sabia, ora, se Deus prometeu que eu vou ser rei, eu vou ser rei. Eu não preciso apressar as coisas para que eu seja rei. Então, assim, a gente vê que no caso ali de Davi, Davi era um homem de guerra, né? Era um homem muito prático, então ele ia lá e resolvia as coisas. Só que a paciência não significa passividade. Davi não era um homem passivo, ele era um homem de resolver. Mas ele resolvia as coisas esperando em Deus. A gente confunde muito isso. A gente confunde, estou esperando em Deus, então não vou fazer nada. Não, não foi assim que Davi agiu. Ele estava ali lutando na guerra, ele estava fazendo as coisas que Deus mandava que ele fizesse, mas sempre esperando no tempo de Deus. Então, isso nos mostra que Deus, além de ser paciente, ele é sábio, e ele também nos comunica essa paciência e sabedoria. Porque a paciência e a sabedoria estão muito relacionadas, né? A lição, ela traz logo no começo, logo no sábado, uma história que foi feita uma pesquisa, né? A Time realizou essa pesquisa no ano de 1995. Ela, na verdade, ela publicou essa pesquisa, né, em 95, disse que algumas crianças foram testadas, colocado marshmallow na frente delas, e elas comiam esse marshmallow. Se elas comessem naquele momento, elas não receberiam outro. Mas se elas esperassem o cientista sair da sala e voltar, então elas recebiam um segundo marshmallow. Algumas esperavam o cientista voltar, e outras, assim que o cara dava as costas, ela pegava o marshmallow e comia. E foi acompanhar essas crianças durante anos. Foi visto que essas crianças que esperavam o cientista voltar para comer os dois marshmallows, elas eram muito mais fortes, né, assim, mentalmente, emocionalmente. As crianças que não esperaram, elas ficaram muito mais suscetíveis às coisas da vida, elas desmoronavam com mais facilidade diante dos problemas da vida. Então, isso, elas adolescentes, né, eles foram vendo isso, e depois viram que
quando elas foram fazer os testes para serem aceitas em faculdades e tal, as crianças que esperaram para comer, elas ficaram com, em média, 210 pontos a mais do que as crianças que não esperaram. Então, não é só a inteligência, sabe, que faz com que a pessoa seja bem-sucedida na vida. A inteligência, aquela questão do QI, né? Como você se dá com testes matemáticos, lógicos. Muito mais importante do que isso é você ter essa sabedoria de saber esperar. E Davi teve isso. Né? Ele foi um fracasso em algumas áreas de sua vida, é certo, porque ele também era um ser humano falível. Mas ele tinha essa sabedoria de saber esperar, e ele foi recompensado por Deus por isso. Aí tem um escritor americano, Daniel Goleman, que ele fala da inteligência emocional, né? Sim. Saber esperar é ter inteligência emocional, né? E Davi, ele teve, na verdade, na vida prática, né? Ele soube esperar, e mesmo em meio a tudo, né? Na hora certa, no momento certo, se concretizou aquilo que Deus já tinha prometido, né? Você saber Mas adiar, aí, né? não, ou não. Matusalém? É saber adiar Isso, aquele prazer. Porque quando a gente exato. não tem paciência, a gente quer o prazer imediato. A gente vive numa era que tudo é instantâneo, a gente come macarrão instantâneo, é fast food, é tudo isso, tudo Isso, tem que ser na hora. na A hora, gente não quer exato. adiar o prazer. Agora, a paciência é isso, você saber que você adiando aquele prazer vai ser maior, mais compensador do que você tendo agora. Verdade. Ao contrário aqui de Davi, né? Aí a gente vê o exemplo de precipitação de um gigante, vamos dizer assim, na fé, Elias, que inclusive Elias foi tão gigante que ele nem conheceu a morte, ele foi trasladado vivo, na Bíblia diz, numa carruagem de fogo para o céu. Mas houve um momento, o que é que implica esse momento do profeta Elias de precipitação, quando ele sai de um cenário de uma vitória em Deus grandiosa diante dos profetas de Baal. O que implicou essa precipitação do profeta Elias, Vanétia? Tem um filme, Matusalém, que é um filme muito aclamado, né, pelo pessoal que até mesmo tem análises teológicas sobre ele, filosóficas e tal, que é The Dark Knight, né, que é Batman Cavaleiro das Trevas. E aí Isso. tem a sequência desse filme, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em que o vilão lá, ele está batendo no Batman, né, o Batman está apanhando muito. E uma frase que ele fala é a seguinte: a vitória o enfraqueceu. Então, Batman, ele teve uma sequência de vitórias, né? E ele realmente ficou mais fraco, ficou mais frágil, por causa da, como eu falei no começo, né? Às vezes as bênçãos, a gente se acostuma com elas e elas nos enfraquecem se a gente não tiver o cuidado com isso. Então, Elias, ele veio de uma sequência de vitórias. Veja, aquela vitória triunfante dele lá no Monte Carmelo, que ele venceu aqueles profetas de Baal, isso tudo com a graça de Deus, claro, mas parece que, de certa forma, ele se mostrou muito frágil diante de uma perseguição, né? É como tem aquela frase, né, que é de Clarice Lispector, né? Eu tenho medos bobos e coragens absurdas. Ele teve aquela coragem gigantesca lá no Monte Carmelo, mas em seguida aquela fragilidade, parecia até uma criança quase, né? Então, assim, acontece isso também com a gente. Quando a gente não tem essa questão da espera, né? A gente não tem essa sabedoria de esperar, isso nos deixa muito vulneráveis, muito fragilizados. Então, a gente pode ser um gigante em várias áreas, mas quando a gente não tem a condição de esperar, a gente fica muito suscetível aos problemas dessa vida. Veja, o que aconteceu aí esses anos de pandemia? Que a gente teve que ficar muitas vezes trancado em casa e teve que esperar por várias coisas que a gente não estava esperando. A gente não estava esperando uma doença dessa global, a gente não estava esperando várias mortes como tivemos. E claro, né, isso nos atinge, isso nos fragiliza. Mas talvez poderia não ter fragilizado tanto alguns de nós individualmente se a gente já viesse exercendo essa questão da paciência, né? E quando a gente vem exercendo isso, vem se exercitando nisso, quando chegam os problemas, como chegou no caso de Elias, a gente pode ficar mais firme, né? Ficar de pé diante disso. Valeu, boa reflexão. E o último tópico da lição, né,
traz como título, né, Aprendendo a Ter Prazer no Senhor. Aí ele traz um texto importante e relevante aqui na lição, que é exatamente do Salmo 37, versículo 4. Agrada-se do Senhor, agrade-se do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. O que significa esse termo? Agradar-se do Senhor, né? E o que isso implica para todos nós? Qual é a importância disso nesse contexto que a gente estudou na lição longanimidade, de saber esperar, de saber o tempo certo, de saber que Deus tem um tempo para tudo e para todo o propósito debaixo do sol, como a Bíblia diz. O que é que significa esse termo? Agradar-se no Senhor, ou do Senhor. Primeiro, Matusalém, que esse é um verso que é muito mal compreendido. As pessoas utilizam esse verso para dizer assim que Deus, é como se Deus desse um cheque em branco para nós, sabe? Então, se eu estiver junto com Deus, Deus vai fazer tudo o que eu quiser. Só que não é bem assim, né? O salmista que escreveu isso, ele sabe, ele não teve tudo o que ele quis, e graças a Deus, porque a gente não tem tudo que a gente quer. Eu já estaria morta se Deus tivesse me realizado todos os desejos que eu tinha. Então, assim, graças a Deus, Deus é suficientemente sábio e bom para não nos conceder tudo o que a gente quer. Agora, se a gente se agradar no Senhor, ou seja, primeiro, o nosso foco não vai estar nas coisas que o Senhor vai nos dar. Porque quando a gente também não tem essa paciência de esperar, a gente tende a valorizar muito as bênçãos de Deus, as coisas que Deus nos dá, em vez de valorizar quem realmente deve ser valorizado, que é Deus, que é o Senhor. Então, o Senhor é a grande bênção. A gente ter o Senhor conosco é a grande questão. Então, de nada vai adiantar a gente ter uma série de realizações na vida e não tiver o Senhor. Sabe? A gente fracassou como um todo. É isso que é o dever de todo homem, né? Como fala Eclesiastes. A gente estar perto do Senhor, né? A gente obedecer o Senhor, a gente se agradar no Senhor, é algo que é para o que nós somos criados. Então, quando a gente tem esse agrado no Senhor, quando a gente está satisfeito em Deus, a gente poderia colocar isso nesses termos, estar satisfeito em Deus, estar contente, como outro judeu, né, Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado quanto sem ser exaltado. Então, é um aprendizado. A gente aprende a viver contente. O contentamento não é algo que a gente nasce sabendo. A gente vai, à medida que a gente vai andando com o Senhor, a gente vai aprendendo a se satisfazer nele. Então, por que Paulo disse que ele pôde viver contente em toda e qualquer situação? Paulo estava preso ali quando ele escreveu aquilo. Ele não estava preso numa prisão confortável, não. Ele estava lá mofando numa cela, fria, úmida. E ali ele disse, olha, e ele escreveu essa carta, que Filipenses, né, que é conhecida como a Carta da Alegria. E ele aprendeu a viver contente e alegre em toda situação, porque ele aprendeu a esperar no Senhor. Ele aprendeu a se agradar no Senhor. Então, aqui, o agrada-te no Senhor, exatamente isso. A despeito das circunstâncias, eu estou satisfeito em Deus. Deus me satisfaz. E não as circunstâncias, não as coisas. Então, quando eu estou satisfeito em Deus, o meu coração vai estar alinhado com Deus. Vai estar alinhado com o coração de Deus. Então, Deus vai satisfazer os meus desejos, porque os meus desejos serão os dele. A gente está em sintonia. Então, não é que eu vou ter um cheque em branco para fazer qualquer coisa que o meu coração quiser. Não, porque o meu coração é pecaminoso. Como diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, a gente não pode confiar no nosso coração. A gente tem que confiar no Senhor, agradar-se nele, e ele muda o nosso coração para que nosso coração vá se adequando ao dele. Massa, muito bem. Parabéns aí. Uma excelente reflexão, Vanédia. E para concluir, Vanédia, como podemos aplicar os principais tópicos dessa lição e qual é a experiência que você poderia contar, né, em torno dessa questão do esperar que você vivenciou ou que você conhece, que alguém vivenciou, né, dessa questão da longanimidade, dessa relação e saber entender e esperar o tempo de Deus.
Bom, Matusalém, como eu falei, eu sou uma pessoa impaciente, né? Eu tenho que aprender muito com Deus a ser uma pessoa paciente. Então, assim, eu fico olhando, sabe, quantas vezes eu perco a paciência porque o celular não foi rápido o suficiente como eu gostaria, sabe? O programa no computador lá no trabalho não está rápido o suficiente. Uma tarefa que eu demoraria, se eu vivesse, sei lá, 20 anos atrás, demoraria 1 hora, e hoje eu faço em 5 minutos, eu não quero nesses 5 minutos. Então, eu tenho que aprender essa paciência no Senhor. Porque quando a gente aprende essa paciência, a gente consegue usufruir mais as bênçãos, a gente vive melhor, sabe? A gente vive com mais qualidade. E Deus quer que a gente tenha essa vida em abundância, porque a gente vai poder estar mais satisfeito nele, a gente vai poder glorificar mais a Deus, estando mais satisfeitos em Deus. E eu quero glorificar mais a Deus na minha vida. E eu sei que para eu glorificar mais a Deus na minha vida, eu tenho que exercer a paciência. Tem uma história de um pastor chamado Marcelo Torres, né, lá do IAN. Ele disse que ele tinha um sobrinho que era muito pidão. Ele participou, uma das lições aqui, Foi, pastor Marcelo Torres, ele é um inclusive ele é barato. de João Pessoa, né? Ele é de João Pessoa, Isso. batizou-se aqui em Campina Grande, grande Marcelo Torres. Uhum, Pode pronto. continuar. Pois é, ele é tio de uma grande amiga minha, né, Marcela Torres. Eu acho ele um barato. Aí ele falando que um sobrinho dele era muito pidão. Tudo ele pedia, tudo que ele visse a pessoa com algo na mão, ele pedia. E ele estava torrando amendoim, né, pastor Marcelo, torrando amendoim, e o menino, me dá, me dá. Aí ele falou assim, irmão, eu não sei se eu fiz certo, você me conta se eu fiz certo, tá? Ele pedindo, ele disse, não, tá quente. Ele, não, me dá, tá quente. E eu lá torrando, ele me dá, tá bom, toma. Aí deu amendoim, ele pegou, queimou a boca toda e saiu chorando, não sei o quê. Será que eu fiz certo, irmão? Todo mundo fez, porque todo mundo... A gente gosta muitas vezes de ver a pessoa se dando mal quando ela tá Preciosa. perreando, né? É. É. E aí, é o que acontece com a gente, sabe? Às vezes, Deus deixa a gente experimentar o fruto da nossa impaciência para a gente aprender a esperar mais. Quando Deus dá algumas coisas assim, que a gente pediu, que a gente queria muito, e a gente não quer esperar, e Deus dá, é até a sabedoria e a misericórdia de Deus para nos ensinar. Olha, não são essas coisas que vão te satisfazer. A gente, às vezes, está essa espera é importante também para a gente saber, olha, será que isso é realmente algo tão desejável assim? Quantas coisas que eu queria muito quando eu era adolescente, por exemplo. Adolescente é um momento que assim, né, de muita besteira na vida, né? Por isso Uhum. que Exato. Nelson Rodrigues perguntaram para ele, né? Qual é o conselho que o senhor dá aos jovens? Aí ele disse, envelheçam o mais depressa possível. Claro que envelhecer tem que ter também o tempo, né? Não pode ser depressa demais, mas a gente, quando é jovem, a gente quer muita coisa que é besteira, que depois que a gente vê, meu Deus, eu queria aquilo. E se a gente tem esse tempo de espera, a gente aprende a valorizar realmente aquilo que é importante. Porque a gente fez, rapaz, isso não era importante, olha a importância que eu dava a isso. A gente amadurece. E esse amadurecimento faz com que a gente tenha mais força para resistir aos problemas da vida, situações da vida, para ajudar outros nessa caminhada a também resistirem, ficarem firmes. Então, Deus nos ensina essas coisas, a maturidade, a paciência, para que a gente também possa passar isso para outras pessoas. Quantas crianças, como aquelas crianças daquele experimento, que ficaram, sabe, na vida, assim, em grandes apuros. Porque muitas vezes os pais não tiveram sabedoria de dizer, não, eu amo tanto meu filho, mas aí eu vou dar tudo o que ele quer, na hora que ele quiser. E Deus fala que isso, na verdade, é falta de amor, né? Você dar tudo o que seu filho quer. Deus não faz isso com a gente, porque ele nos ama. Então, graças a Deus, a gente parar para pensar assim, rapaz, Deus não me deu isso, porque ele me ama. Então ele sabe que talvez eu não iria aproveitar aquilo, eu iria talvez me afastar dele com aquilo. Ele está me ensinando sobre a graça dele. E a graça dele, ela acontece quando Deus me dá as coisas e também quando Deus diz não para as coisas que eu quero. Né? Massa demais. Parabéns, Vanédia, pela brilhante explanação, muito bom.
Obrigado a você em casa que está aí nos ouvindo, né? Compartilhe o nosso canal, compartilhe o estudo de hoje, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai trazer bênçãos na minha e na sua vida. Neste momento, eu gostaria de pedir a Vanete, em primeiro lugar, agradecer e pedir a ela que venha nos despedir a todos com uma oração. Vamos orar? Vanete, por favor. Matusalém, eu que agradeço aí o convite, agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente e vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é misericordioso com a gente, Pai. O Senhor é paciente, o Senhor é benigno. O Senhor, Pai, sabe todas as coisas e o Senhor sabe o momento certo de cada coisa. Nos ajuda, Senhor, a termos essa paciência de esperar, ó Pai, com perseverança. Porque o Senhor sabe coisas que nós não sabemos. E o Senhor não está ansioso, o Senhor não está preocupado, então por que nós ficaríamos? Então, Pai, nos ajuda a termos essa esperança em Ti, a estarmos satisfeitos em Ti. Que o nosso coração, ó Pai, se agrade em Ti, e não nas coisas, não nas circunstâncias, ó Pai. Porque as circunstâncias são volúveis, mas o Senhor é eterno, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a termos essa paciência de esperarmos, ó Pai, sabendo que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é bom, o Senhor nos ama. E, ó Pai, te pedimos que isso seja algo real em nossa vida hoje, que o Senhor nos dê essa paciência hoje, o Senhor, Pai, nos dê essa esperança, essa satisfação em Ti hoje, ó Pai, porque nós precisamos disso para glorificar cada dia mais o Teu nome. Fica, ó Pai, com Matusalém, com cada um daqueles que estiveram aqui nos vendo, nos ouvindo. Dá a cada um de nós essa paciência que o Teu Espírito nos dá. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Vanete. Muito obrigado você que está aí em casa. Um abraço carinhoso e fraternal. Fiquem com Deus, que nós ficaremos também aqui com ele. E até o próximo estudo.